caos na saúde pública do país. Com leitos e sobram pacientes à espera de atendimento nos corredores dos principais hospitais. E o pior é que alguns deles poderiam ter sido salvos. No mesmo período, foram encontradas 32 vagas de terapia intensiva na rede pública vazias. Está sendo gasto também muito dinheiro em saúde, em segurança. A gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Única médica de plantão, dezenas de pacientes. Eu tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Cadê o Dom Pedro II? Nós somos sobrecarregados! Eu sou diabética e hipertensa! O Dom Pedro II tá lá com médicos, não atende porque não tem cama! Eu já tô de saco cheio, eu vou ser punida por uma boa causa! Olha o nosso contra-cheque, ó. 550 reais. Esse é o contra-cheque que a gente tem. A gente nem atestado médico, a gente tem direito a colocar. Como sempre colocam, os números são irrefutáveis. Eu gostaria também de apresentar um número composto por 3 algarismos apenas, que é o número do meu salário. 1 9, 1 3 e 1 0. Deputados e senadores aprovaram hoje um aumento nos salários deles mesmos, do presidente da República e dos ministros. Todos vão receber um valor igual ao que é pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal. R$26 mil. Com 279 votos a favor e apenas 35 contra, os deputados aprovaram a urgência. Aumento de 149,5% para os ministros. O presidente da República, que hoje recebe R$ 11.400, foi um aumento de 133,9%. O Congresso acabou de aprovar aumento para o presidente da República e para os ministros. E o Lulinha aqui, ó. E o Lulinha não recebe porque é só para a próxima legislatura. Depois de 2 anos de escândalos no Congresso, depois de dezenas de mensaleiros, depois dos sanguessugas, depois da não cassação dos corruptos, depois de 4 anos em que a inflação foi de 28%, em que os professores tiveram aumentos de apenas 30% e em que o salário mínimo cresceu 46%, o Congresso se aumentou em 91%. Acho que os parlamentares querem nos acostumar ao escândalo. Eles querem acabar com a nossa esperança na democracia. Eles querem que o povo diga, humilhado e deprimido, é assim mesmo, o Brasil não tem jeito. É a única explicação. Eles querem o país quebrado, porque é melhor para corruptos e oportunistas. Por isso, eu pergunto a vossas excelências congressistas. Vós, que trabalhais apenas 3 dias por semana, vós tendes coragem de conceder a vós mesmos um dos maiores salários do mundo para congressistas? Esse mês aqui eu recebi R$ 7.500. E eu faço um desafio aqui. O deputado não tem o padrão de vida de um cidadão comum. Ele é padrinho de casamento, ele é padrinho de formatura, ele tem despesa extra, ele tem bases eleitorais, ele tem convites. Então eu duvido quem sobreviva com o salário de 11, 12 mil reais. Respeitando as inscrições, vamos ouvir agora a palavra da professora Amanda Gugel. Que é o número do meu salário. 1 9, 1 3 e 1 0. Eu só queria um salário digno, que é o salário que ganha no Ministério Público e o Supremo. Aqui nós representamos os estados, nós temos que ter uma posição de se apresentar bem arrumado, você tem que vir receber, de repente, prefeitos aqui e levar lá para almoçar. Olha o nosso contra-cheque, ó. 550 reais. Esse é o contra-cheque que a
atestado médico, a gente tem direito a colocar... Vós não tendes noção da crise financeira que o Brasil sofre? Vós não tendes um grão de respeito pelo povo brasileiro? Em outras palavras, excelências, vós não tendes vergonha na cara? Porque isso significa? É da democracia, gente. É da democracia. Eu quero participar das coisas porque eu acho que nós estamos precisando ir para rua. E ninguém fará eu baixar a cabeça. Eu quero participar das coisas porque eu acho que nós estamos precisando ir para rua. E ninguém fará eu baixar a cabeça neste país. Eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. Esses são os homens que formam a maior brigada de infantaria de selva da América Latina. Selva! Aqui começa o Brasil! Caros amigos, participantes do movimento cívico de 15 de março de 2015. E traz muita satisfação saber que a mobilização prevista para o dia 15 próximo, promovida pelos grupos organizados das redes sociais, já está tirando a tranquilidade do governo e dos seus mais truculentos agitadores. Já está até sendo chamada de guerra pelo apavorado senhor Lula da Silva. Precisamos deixar bem claro que nos sentimos vítimas de uma armadilha e de um estelionato eleitoral arquitetado por uma quadrilha homiziada dentro e fora do Brasil. Chegou o fim do tempo do desmando, da corrupção, do patrimonialismo, da impunidade, do populismo e do paternalismo irresponsáveis. Queremos e merecemos mudanças e vamos exigi-las do nosso modo. Mas, repito, do nosso modo. Não somos vândalos. Respeitamos o patrimônio público e a propriedade privada. Nós não somos fascistas, comunistas ou bolivarianistas. Somos brasileiros, democratas, amantes da paz, do direito, da liberdade e do respeito à lei e à ordem. Portanto, que a serenidade, a ordem, a responsabilidade e o respeito dos manifestantes reflita a nossa determinação para dar um basta a tudo que nos tem envergonhado, diminuído e empobrecido como povo e como nação. Desejo aos homens e às mulheres de bem que, por convicção democrática, participarão do movimento, plena realização em seus propósitos e que deles saiam vitoriosas a democracia, a honestidade, a liberdade e a meritocracia. Porque nós somos melhores do que aqueles que vamos denunciar e que queremos ver fora da vida pública nacional. Temos que demonstrar isso com veemência, lembrando a eles que nenhuma ditadura serve para o Brasil. Uma boa marcha a todos e que tenhamos sucesso pelo bem do Brasil. Muito obrigado. Que calma, cara. Não, só tem uma rampa, velho. Eu tô quase na parte de cima já. É, tem muita gente aqui, tá vendo? Ah, tá, falou. Tem muita gente aqui, não tá vendo? Do lado que tem o povão ali.
Você não pode escolher se seu filho será menino ou menina. Não pode escolher a sua altura, nem a cor dos seus olhos. Muito menos o que ele vai ser quando crescer. Mas uma coisa você pode escolher. Que tipo de país você quer para ele? Se você não muda, o Brasil também não muda.